Olá, pessoal, boa tarde. Estamos lá com mais uma live do nosso Seminário do Trabalho aqui no Facebook, aqui na plataforma do Progressistas PI. Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar mais uma conversa nesta tarde de quarta-feira que já está se tornando um encontro marcado entre nós, onde a gente discute importantes temas da política do nosso estado do Piauí. Olha, vocês sabem, nós estamos no ano eleitoral, né? E em meio à crise do Covid-19, as propagandas partidárias estarão voltadas para as redes sociais, rádios, TVs e nos diálogos com os eleitores. Para isso é preciso ter uma comunicação eficaz. Ocupar um cargo na política é preciso que haja uma oratória muito boa, fundamental para que isso aconteça. Afinal de contas, é por meio de uma fala articulada, clara, objetiva, que a mensagem é transmitida com sucesso para diferentes públicos e em variadas situações. O político está sempre no foco em comícios, debates, discursos, nas propagandas partidárias e, é claro, em contato com o eleitor. Isso sem falar na imprensa. Afinal de contas, faz parte da rotina de um político dar entrevistas. Em nome dos progressistas e da Fundação Milton Campos, que tem como finalidade desenvolver estudos, pesquisas, debates, cursos e outros eventos, e é vinculada legalmente ao nosso partido, a Fundação Milton Campos, você sabe, tem todo o material que você precisar no site miltoncampos.org.br, material completo sobre as eleições municipais de 2020, são informações especializadas sobre os fundamentos da campanha eleitoral. Você pode baixar tudo em PDF gratuitamente. As cartinhas sobre normas eleitorais, marketing político, redes sociais e tantos outros. Portanto, hoje estamos dando início à nossa segunda live do Seminário do Trabalho e a pauta é oratória e discurso político. E o nosso convidado é o professor Jex Xavier, professor em comunicação estratégica, mentor de oratória e coach em comunicação, além de tantas outras atribuições. Você que está acompanhando a gente, acompanhando essa nossa live na plataforma do Facebook dos Progressistas PI, pode fazer a sua pergunta lá nos comentários. Deixe a sua pergunta, diga de qual cidade você está falando. Antônio, eu sou aqui de Parnaíba, eu quero saber do professor Jex o seguinte. E aí a gente vai, no final da palestra do professor, fazer com que a sua pergunta chegue a ele e ele possa responder rapidamente. Professor Jex Xavier, muito boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa plataforma dos professores. Boa tarde, Dânio, boa tarde a todos vocês, amigos aqui que estão no Facebook dos Progressistas. Estou muito feliz em ter sido convidado aqui pela Fundação Milton Campos e também pelos Progressistas Piauí para falar de um dos temas, talvez um dos mais importantes para os políticos, que é a boa oratória e fazer um bom discurso. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta tarde, que vai ser com certeza impactante e nós vamos ter aqui informações relevantes para que vocês possam fazer uma campanha de alto impacto e consiga aí cativar, impactar os seus eleitores. Então, estou muito feliz, mais uma vez, pelo convite da Fundação Milton Campos, dos Progressistas. Pegue papel e caneta e vamos agora começar a anotar, porque eu tenho certeza que vão ser informações que vão valer muito a pena. Vamos lá. Ok. Muito bem, meus amigos. Eu sou o professor Jex Xavier e, como eu já falei para vocês, mais rápido que Sedex, mais útil que Durex, mais valioso que Rolex, mais confiável que Protex, sou eu, Jex. E aqui está um pequeno currículo para que vocês possam me conhecer um pouco mais, para quem ainda não me conhece. Eu trabalho nessa área de comunicação e oratória há 2 décadas, mas sou professor desde 97, também atuo como mentor e coach na área de comunicação. Tenho 2 livros, que é o Líderes em Ação e o Liberte Seu Poder, que aqui está aqui, onde eu falo sobre comunicação com programação neurolinguística. Nós vamos falar rapidamente sobre a PNL aqui também dentro da nossa live, que vai ser muito importante para vocês. Também sou palestrante aí há 2 décadas aí por todo o Brasil e tenho ajudado desde 2010 políticos, principalmente você que é pré-candidato, você que quer de fato ter uma campanha aí de alto impacto, que quer realmente conseguir fazer com que os seus eleitores
confie no seu projeto, que acredita em você através de uma boa comunicação. Então, tem ajudado aí já vários candidatos, pré-candidatos para prefeitos, vereadores, deputados, ao longo dessa década de 2010 até agora. Então, está aqui o meu mini currículo, depois vocês podem conferir. E, para começar, eu quero falar um negócio para vocês. Você que está aí sentado, nos aguardando já estava ansioso, querendo saber, será se vai entrar no ar ou não? Você é o rei da nossa história. E o eleitor, ele sempre merece o melhor. Ele sempre merece aquela nossa ideia passada da melhor forma possível, porque não basta apenas falar. Você tem que impactar, você precisa ir além, você precisa convencer as pessoas com bons projetos, com boas ideias e também através de uma boa comunicação. Então, o eleitor, independente se ele esteja sentado em casa, vendo você pelo celular, pela televisão, ou quando vai a um comício ou numa reunião, ele quer o melhor, porque ele realmente merece o melhor. Então, a gente precisa projetar através da nossa boa comunicação. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Será se qualquer candidato pode fazer um bom discurso e ter uma oratória de alto impacto? Qualquer candidato pode, desde que ele treine, ele pratique, ele conheça as ferramentas de uma boa comunicação, que é o que nós vamos falar aqui na nossa live. E uma outra informação que eu trago para vocês é a seguinte: oratória, ela não é um dom, é uma habilidade que qualquer pessoa pode aprender. Mas por que eu digo isso? Tem muitas pessoas que me perguntam, Jack, você já nasceu falando em público? Não, nada disso. Em 1999, eu fui convidado para dar uma palestra pela primeira vez num grupo de jovens de uma igreja que eu participava. Eu estava extremamente nervoso, embora eu já fosse professor. Eu já era professor desde 97. Mas há uma diferença entre você dar aula na sala de aula e dar palestra na época. E eu não estava preparado, senti dores de barriga, tremedeira nas pernas, a boca ficou seca. Eu sei que muitas pessoas talvez já passaram por alguma situação semelhante. E eu passei por isso em 99. E eu fiz a minha apresentação lá nos 50 minutos, mas eu nunca vou me esquecer, porque o papel que eu segurava nas mãos, ele não parava. Eu quase dava um desmaio, um papoco, Dani, estava terrível lá. Mas o que acontece? Eu comecei a descobrir que tudo isso é uma habilidade que poderia ser aprendida. Então, eu fui atrás de buscar fazer um curso, de ler mais livros e de entender por que eu tinha sentido tudo aquilo ali. Porque o sentimento é uma coisa que nós vamos falar já já. A minha preocupação maior era de fazer o melhor naquele momento. Só que eu não me preparei psicologicamente, eu não me preparei para aquele momento da forma como eu deveria, e eu achei que só com as informações eu conseguiria transmitir o conhecimento lá na época para os jovens dessa igreja. Mas não foi legal. A informação que eu tive é que eu realmente estava muito nervoso, então por isso eu procurei ajuda. Aí é por isso que eu quero dizer, é uma habilidade. Você aprende a falar bem em público através das técnicas, através de você entender o que você deve fazer, o que você deve falar, para onde você deve olhar, o que você deve expressar para as pessoas para poder criar boas conexões. E isso que é muito importante, a gente precisa aprender a criar conexão com o nosso público. E criar conexão com o público é muito importante porque o seu público ele precisa se identificar com você. E uma boa comunicação e liderança, ela tem tudo a ver com a conexão. É fazer as pessoas se identificarem com as suas ideias, com os seus projetos. Imagine que eu vou falar em público e não consigo criar uma conexão porque eu não tenho simpatia, eu não tenho conteúdo, eu não consigo me expressar bem. Como que eu, como candidato, eu vou conseguir fazer com que os eleitores acreditem em mim se eu não conseguir criar conexão desde o princípio? Eu não consegui transmitir a melhor simpatia possível, eu não consegui transmitir com segurança, com naturalidade aquilo que eu desejo passar. Quais são os meus projetos? Então, a primeira dica que eu quero passar para vocês é que a gente precisa aprender a se conectar bem com o público. Essa conexão é que vai fazer abrir as portas, é que vai fazer o público perceber, gostei desse candidato, é esse aí com que eu vou contar, esse aí que eu vou votar, ele falou com segurança, ele realmente vai fazer a diferença. Isso aí realmente faz uma diferença a partir do momento que você se conecta e se comunica bem com as pessoas. Então, eu te trago uma dica X de livro. O que é essa dica X? Eu falo sempre na palavra X, que é a minha marca, X, conquistar o seu X e ser mais feliz. A dica que eu trago é esse livro aqui. Todos se comunicam e poucos se conectam.
Esse livro é de John Maxwell. Esse aqui é o mais atual, mas eu tenho o mais velhinho aqui, ó, que esse livro aqui é amarelinho. Vocês podem encontrar ele tanto nas bibliotecas, livraria, na internet. Esse livro é sensacional. É uma dica que vocês devem anotar. Você que é pré-candidato a qualquer cargo agora, você precisa comprar esse livro, porque ele vai te dar dicas, o passo a passo, como você vai aprender a se conectar com o seu público. Não basta apenas se comunicar, porque comunicação a gente faz direto, mas muitas pessoas às vezes se comunicam, mas elas não conseguem criar uma conexão maior, fazer com que o público se identifique com você. E o John Maxwell, que é um autor americano, que já vendeu mais de 19 milhões de livros, ele fala muito bem nesse livro como que você pode fazer essa boa conexão. É a minha dica que eu trago para vocês. Porque a comunicação é o que o outro entende e não aquilo que nós achamos que estamos comunicando. O que eu quero dizer com isso? Eu poderia estar falar aqui para vocês sobre PNL, eu sou Master Practitioner em PNL, eu vou falar de Rapport Flow, e vocês... Ele está falando de uma forma que eu não consegui compreender. Falou muito rápido, falou umas palavras inglesas, ou seja, estou me comunicando, mas eu não estou sendo entendido. Um bom candidato é aquele que consegue comunicar com simplicidade, consegue passar as suas ideias, os seus projetos da melhor forma possível, para que os seus eleitores entendam o que ele quer, entendam quais são os projetos que ele quer trazer aqui para a nossa comunidade, ou que ela quer trazer aqui para a nossa cidade. Então, a comunicação só vai acontecer quando o outro vai te entender. Comunicação é tornar algo em comum. E para eu tornar algo em comum, eu preciso ser claro, eu preciso ter congruência, eu preciso ter um bom conteúdo falado da melhor forma possível, para que realmente o meu eleitor possa me entender. Isso é muito importante. E aí, uma informação que eu trago para vocês. Como é que está a sua comunicação nesse momento? Como você está? Você é uma pessoa que precisa melhorar na comunicação? Será se você fala muito rápido? Será se você tem muitos vícios de linguagem? Quais seriam esses vícios de linguagem? Né? Tipo assim, tá certo, tá entendendo, tá ok, dentre outros mais. Será se você é uma pessoa que demonstra muito medo de falar em público? E esse medo é demonstrado através da tua autoconfiança, que não está legal, você se demonstra inseguro, você está uma pessoa que está apática, está nervosa. Como é que está? Tudo as pessoas vão perceber. O teu público, o teu eleitor vai perceber. Então, como que você está nesse exato momento preparado para enfrentar essa campanha? Essa é uma pergunta, uma reflexão que eu trago para vocês, porque é uma coisa muito interessante, uma informação, que tem muitas pessoas que têm muito medo de falar em público. E segundo uma revista chamada Sunday Times, com 3 mil americanos, a morte está lá em primeiro lugar. Tá, na verdade, em último lugar. Em primeiro lugar está o medo de falar em público. As pessoas têm medo de contrair uma doença, problemas financeiros, de altura, mas o medo de falar em público foi considerado um dos maiores medos de toda a humanidade. E isso não só lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil da mesma forma. Fizeram uma pesquisa com universitários e eles têm muito medo de fazer apresentações nos seminários. Eu acredito que a oratória ela deveria ser uma disciplina, uma matéria que deveria ser desde o início, desde criancinha, para que as pessoas possam, de fato, perder esse medo, essa angústia que tem na hora de falar em público, é você vender as suas ideias. E o bom político, ele precisa vender as ideias dele da melhor forma possível. Então, se você é uma pessoa que está ali com esse medo muito grande, a gente tem que trabalhar isso, porque talvez você esteja com glossofobia. Jax, o que é a glossofobia? Diga lá. É o medo de falar em público. Será se você é uma pessoa glossofóbica, uma pessoa que tem muito medo de falar em público? Tem muitas pessoas que têm muito medo de falar em público. Mas por que elas sentem tanto esse medo de falar em público? Tem muita gente que sente esse medo de falar em público porque elas não conseguem expressar os sentimentos, as ideias, por conta de algumas apresentações anteriores que não foram legais. Então, a gente precisa trabalhar esse medo, mas eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia, a má notícia, na verdade, é começar com a má, é que vencer esse medo é fundamental. Você que é candidato, você que quer ter uma campanha de sucesso, você precisa trabalhar esse medo. E a boa notícia é que esse medo, de fato, pode ser trabalhado, pode ser dominado. E você tem que fazer isso para trabalhar esse medo a seu favor. Se você é candidato, você não gosta de fazer uma entrevista, entrar ao vivo, fazer uma live, de fazer um discurso,
Geralmente manda uma pessoa, um assessor para falar, chega a TV e você, não, TV não, pelo amor de Deus. Então você tem que aprender a vencer esse medo, porque ele é fundamental. Como é que as pessoas vão poder acreditar em você? E nós temos visto ao longo aí da história política, muitos candidatos que, infelizmente, quando a gente escuta esses candidatos, ou quando a gente vê na TV, a gente fala, nossa, esse aí precisa melhorar muito. Olha só a oratória desse rapaz, dessa moça. Não é legal, ele não consegue se expressar bem, ele não tem uma boa comunicação. Mas, como eu falei para vocês, é uma habilidade. É uma habilidade como você pode aprender a dirigir, a andar de skate, a andar de bicicleta, a fazer qualquer coisa, a cozinhar, enfim. Você teve que passar por um processo, um passo a passo. A oratória, a boa oratória, a arte da persuasão, a arte de falar de maneira assertiva, persuadir as pessoas, ou seja, convencer as pessoas da melhor forma possível, pode sim ser aprendida. A partir do momento em que você vai treinar, praticar, utilizar as ferramentas adequadas para que realmente você consiga impactar melhor. Aí você poderia me perguntar, existe algum superpoder, Jax, alguma fórmula mágica? Porque eu tenho muito medo. Que superpoder eu tenho que utilizar? Eu não sou super-homem, nem Mulher Maravilha, nem Batman. Me diga aí que eu quero vencer esse vilão. Primeiramente, deixa eu contar para vocês. Por que a gente tem muito medo de falar em público? Vem lá de muito atrás. Você pode ter feito apresentações na infância, na escola, que não se saiu muito bem. E aí você já ficou com aquele trauma. Pode ser que a tua última apresentação as pessoas falaram, nossa, você foi muito mal, você gaguejou muito, você não conseguiu se expressar bem. Pode ter acontecido isso, e você já começou a ficar com muito mais trauma. E isso aí vai começar a trabalhar na tua mente, porque segundo os estudiosos, nós temos esse sistema de defesa. Ou você enfrenta o medo, vai lutar, ou então você vai fugir desse medo. E aí o nosso cérebro reptiliano, ele vai começar a trabalhar de uma forma, a gente tem que enfrentar, a gente vai começar a criar adrenalina, ou então vou fugir totalmente de microfone, de entrevista, não quero nem saber. Por isso que muitas vezes algumas pessoas sentem suor, frio, dores de cabeça, dores de barriga, não sei se já aconteceu com você, dá uma tremedeira nas pernas, e as pessoas me perguntam, Jax, mas como eu vou conseguir dominar isso? Porque eu sinto muito medo de fazer discurso, de ir para a tribuna, de estar na televisão, de dar uma entrevista na rádio, porque eu me sinto muito mal, inseguro. Ninguém vai perder o medo através de um curso ou de uma mentoria, mas nós vamos dar técnicas, ferramentas que vão fazer com que você consiga controlar esse medo. O medo ele pode ser controlado. E o medo ele é muito bom, porque você precisa sentir esse medo, porque você é um ser humano. O medo faz com que você, opa, eu preciso melhorar, eu preciso vencer mais essa insegurança, essa timidez, esse nervosismo que me faz perder grandes oportunidades. Já tive aqui mais de 5.000 alunos aqui no CPGEX. E o que acontece aqui em Teresina e outros lugares por onde eu já fui? Existem pessoas que não gostavam nem de falar um pouco mais de si numa apresentação. Mas a partir do momento que ela começa a enfrentar isso e começa a entender que existem técnicas, e essas técnicas podem ser colocadas em práticas, e depois que você coloca em prática, você começa a treinar, e você vai se sentindo mais confortável, aí sim você vai controlar esse medo. Ele vai surgir sempre, mas aí o medo positivo, que é o que nós vamos trabalhar, aí sim que vai valer muito a pena, que é o que a gente precisa demais. Então, a dica que eu passo para vocês é mudar o seu pensamento. A gente precisa trabalhar a questão do pensamento. Ou seja, o que eu preciso trabalhar com relação a o que eu penso antes de me apresentar. O que acontece na maioria das pessoas? Existem pessoas que, antes de fazer uma apresentação público, elas começam a pensar de maneira negativa, elas começam a pensar, não vai dar certo, eu não vou conseguir me sair bem, vou dar um branco, o computador não vai funcionar, e a gente tem que pensar da maneira positiva. Logo antes aqui da gente entrar no ar, estava dando probleminha no computador, na tecnologia, mas nós focamos, vai dar certo. Minha parte assessora aí, que eu quero agradecer, o Dani, o Igor, calma, vamos ficar todo mundo tranquilo aqui, nós vamos conseguir chegar lá, vai dar tudo certinho. Esse pensamento no foco no positivo é algo que deve ser trabalhado também na sua boa apresentação, antes de você mesmo se apresentar. Porque quando você vai se apresentar, se você começa a pensar que vai dar errado, que não vai conseguir falar, aí você não se preparou adequadamente, você já ficou nervoso, meu amigo, a chance de dar errado
é muita, talvez dê tudo errado. Então, o pensamento é algo que você deve trabalhar bastante. E outra coisa interessante é que você tem que aprender a mudar a tua postura corporal. O que isso tem a ver, Jax, com a minha apresentação? Tem tudo a ver. Como que você está, nesse momento, sentado me assistindo? Como que você consegue transmitir um discurso quando vai falar para as pessoas? Você olha para todas as pessoas, você gesticula de uma maneira adequada, como estão suas mãos, sua expressão facial diz muito também. Será que você é uma pessoa que tem um semblante de alegria, de calma, ou de que está muito nervoso, ou que está muito zangado o tempo inteiro, muito autoritário? Então, tudo isso tem que ser trabalhado também. Por que isso é importante? Uma autora chamada Amy Cuddy, ela é PhD da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ela estudou dezenas, na verdade, centenas de pessoas, e ela começou a perceber, se você muda o teu pensamento e a tua postura, o teu jeito de falar em público, você vai se sentir mais empoderado ou empoderada na hora de fazer sua apresentação. Então, quando você for se apresentar, observe como que você vai se apresentar, ou peça para alguém. Será se o seu semblante demonstra insegurança, nervosismo? Será se você está sempre com cara de raiva ou de que você realmente não está ali nada confortável com a situação? Então, isso tem que ser mudado para realmente você impactar a sua apresentação. E a terceira dica que eu trago para vocês, quer melhorar esse medo de falar em público? Ressignifique a sua oratória. Jax, explica o que significa isso. Ressignificar a oratória é o que eu fiz. Em 99, eu falei para vocês, eu fui convidado para dar uma palestra, não fui legal, não fiz uma boa apresentação, eu sei que não foi legal, eu fui consciente de que eu precisava melhorar e fui atrás de ajuda, ou seja, eu ressignifiquei aquele momento. Eu não coloquei aquele momento como, pronto, agora eu não quero mais fazer apresentação, agora eu não quero mais isso para a minha vida, porque eu não nasci para ser orador, eu não nasci para ser palestrante, político, professor. Ressignificar a sua oratória é você buscar meios para pensar daqui para frente, o que é que eu preciso melhorar agora para realmente impactar os meus eleitores. Opa, eu falo muito rápido, eu preciso melhorar. Eu não consigo expressar bem os meus sentimentos. Eu tenho tantos projetos bons, mas eu não consigo, eu não vou atrás, não. Ressignifique isso, busque ajuda, busque uma ideia de alguém que possa, vai buscar um vídeo, ou um mentor, ou um professor, ou um curso, ressignificar a sua oratória, porque a comunicação, gente, ela é importantíssima para um político ter sucesso. Na verdade, é um dos maiores pilares do bom político. Ele precisa se comunicar bem. A comunicação é o X da questão. Por que é o X da questão? Porque a comunicação ela abre portas. É o critério número 1 para a carreira profissional, independente da sua área. E para você que é pré-candidato, para você que realmente quer ter sucesso na sua campanha eleitoral, você tem que trabalhar essa comunicação e ressignificar a sua oratória. O que precisa melhorar? É o seu jeito de falar, é o teu semblante, a tua postura, são as tuas palavras que você utiliza. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, porque senão você vai viver sempre com as mãos, oh, meu Deus do céu, é amanhã, como que eu vou me sair? Amanhã é o discurso, amanhã eu vou para a TV, aí já vai ficar com medo. Porque eu digo uma coisa para vocês, as pessoas não têm medo de falar, elas têm medo de falhar em público. Tem um Hzinho aí depois do L. Jax, como assim? É verdade. Você fala com sua mãe, com sua esposa, você fala com seu filho, você fala com seus vizinhos. Então você fala, todo mundo fala. Mas o que acontece na hora de falar em público? É o medo do julgamento, é o medo de falhar, de errar, de fazer feio na frente das outras pessoas. E esse medo é o que vai te impedir, como a gente acabou de citar, de impedir de você abrir as portas, de criar oportunidades. E se nós precisamos ressignificar a nossa oratória, nós não precisamos ter esse medo de falhar. Falhou? Opa, é com os erros que nós vamos aprender. Onde foi que eu errei? Peça ajuda. Onde é que eu preciso melhorar? Porque senão você vai continuar perdendo as oportunidades. E o candidato que perde as oportunidades, não consegue vender as ideias dos seus projetos, ele não vai conseguir aí o voto dos seus eleitores. Então, nós temos que trabalhar aí erros, que são vários, mas eu trago aqui 10 erros para que você possa evitar na hora de falar em público. E aí vamos lá para esses erros. Papel e caneta. Se você é uma dessas pessoas que comete esses erros, anote aí que eu trago essa dica agora para vocês.
O primeiro erro, tem muita gente que tem, sabe o quê? Ficar pedindo desculpas. Pessoal, quero primeiramente aqui pedir desculpas porque eu não estou tão preparado para esse momento, porque eu estou me sentindo muito nervoso. Por que, que você vai colocar as suas fraquezas exatamente na hora de começar um discurso seu? Isso é um erro. Você não pode começar a tua apresentação já pedindo desculpas. Pessoal, quero pedir desculpas. Eu não estava nem preparado para ser candidato agora, mas aí algumas pessoas disseram que eu tenho esse jeito, eu vou... Para que isso? As pessoas querem saber os teus projetos, querem saber o que você vai contribuir para aquela comunidade, para a tua cidade, para o teu estado, para o teu município. É isso que as pessoas querem. E se você começar já a tua apresentação pedindo desculpas, porque a minha voz não é boa, eu não estou muito preparado, eu estou vendo que aqui tem muita gente mais preparada do que eu, que é mais inteligente. Não faça isso, não se menospreze. Não comece dessa forma, que é um erro fatal para que você não consiga o voto do seu eleitor. Vamos para mais um erro, que é discurso engessado. O que seria isso, Jax? Um discurso engessado é aquela pessoa que ela não consegue se expressar bem, ela não consegue passar a informação da melhor forma possível e ela é muito dura. Imagine eu começar aqui uma apresentação para vocês e aí, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui de oratório. Aí começa a pegar no paletó. Aí começa a gesticular com as mãos. E começa a falar sem naturalidade. E começa a falar de uma maneira artificial, de uma maneira robótica. E as pessoas vão perceber. O que eu quero dizer com isso? Discurso engessado é um erro porque as pessoas gostam de gente como a gente. Quanto mais naturalidade possível, mais autenticidade, melhor. O discurso engessado é um discurso que até quando é lido, ele não passa emoção. É aquela coisa muito sem graça, que não tem vida. Você lê o discurso como lê qualquer livro, como está escrevendo, falando com qualquer pessoa, e não pode ser dessa forma. Um bom candidato, para conseguir transmitir algo melhor, ele precisa transmitir com muita emoção, mostrar aquela credibilidade, que tem conhecimento de causa, utilizar o que a gente acabou de citar, a expressão corporal, a expressão facial, as palavras da forma correta, ter a flexibilidade para, se acontecer algum problema, algum imprevisto na hora ali da sua reunião, opa, o que foi que aconteceu ali? Bora, nós vamos continuar, é uma chuva, vamos todo mundo... É isso, é você ser mais flexível. Mas vamos já ver um exemplo aí para você entender melhor. Um outro erro que acontece, que eu já citei, é a pessoa que não consegue agir com naturalidade. Você tem um discurso muito engessado, não sai daquela linha, fala de um mesmo jeito, com início, meio e fim, não tem tonalidade, não tem a boa entonação, não passa emoção, e aí você não consegue agir com naturalidade. As pessoas vão perceber o quanto que você está nervoso. Você está nervoso porque você não para, você gesticula muito, alguns quando pegam no microfone, vou pegar aqui o microfone para vocês perceberem, aí bota o microfone aqui na boca e começa um fungado, e aí e treme, e não sabe o que fazer, por quê? Não está preparado. Quando a pessoa não tem preparo, quando ela não conseguiu ter um planejamento do que ela vai transmitir para os outros, para os seus eleitores, seja numa reunião, seja numa entrevista, seja onde for, todo mundo vai perceber, porque você não está transmitindo naturalidade. A naturalidade ela é fundamental. Então, você trabalhar isso é um passo que você deve saber para tanto presencialmente como no mundo virtual, ou seja, no mundo online, você vai conseguir ter uma conexão maior com o teu público. O quarto erro que eu trago para vocês é a falta de congruência. O que seria isso, Jax? A pessoa que não tem uma boa congruência, um candidato que ele não é congruente. Chego aqui, boa tarde, pessoal. Hoje estou muito feliz em estar aqui nessa comunidade. Eu estou muito contente em trazer para vocês projetos. Cadê a emoção na fala? Cadê a tua alegria? Você está feliz? Cadê a congruência disso? Não está mostrando congruência. Congruência é quando você demonstra na tua expressão corporal, no teu tom de voz, aquilo que você está sentindo. Você está indignado porque aquele bairro continua daquele jeito. Mostra a indignação. Congruente é você ser natural, é ser verdadeiro com aquilo que você fala, com aquilo que você faz. Eu já vi situações de candidato que falam uma coisa e
na prática fazem outra completamente diferente. Então, falta congruência. Quando ele vai falar em público, as pessoas vão perceber como é que ele diz que é uma pessoa assim, assada, mas ele está falando, faz totalmente diferente. Então, é muito importante na tua apresentação, nos teus discursos, mostrar congruência, aquilo que você vivencia no dia a dia, o que você faz, o que você tem feito pela comunidade nos anos anteriores, na tua vida pregressa, quais foram os projetos que você já ajudou para aquelas pessoas, por que isso é importante, elas vão acreditar de fato. Se você é uma pessoa que sempre andou com o carro com os vidros fechados, que nunca deu um bom dia para ninguém, que nunca cumprimentou ninguém, e só agora, porque antes da eleição, agora quer ser um amigo, tal, todo mundo, aí tem gente que vai dizer, rapaz, fulano não falava comigo, ciclano não me dava nem bom dia, agora está aqui, ele não é nada disso. As pessoas vão perceber quem é de verdade, quem é de mentira. E na oratória, na comunicação, é um erro você faltar com a congruência. Quer conseguir mais votos, seja congruente, seja verdadeiro, seja autêntico, mostre essa naturalidade, sem ter um discurso engessado. O quinto erro são os vícios de linguagem. Imagine aqui eu estar com vocês desde o início da nossa aula, e aí eu começar a falar. Pessoal, estamos aqui, né? Porque nós vamos, né? Falar, né? Sobre a oratória, né? É muito importante, né? Para que a gente possa, né? Você já percebeu se você tem algum desses vícios de linguagem, como né? Como tipo assim, como tá entendendo? Tá entendendo? Como tá ok? Como tá certo? Tem gente que tem. Você deve conhecer alguém que tem. Você tem. Se você tiver, Jax, eu tenho. Como é que eu faço? Você tem que primeiramente entender onde é que está o teu vício de linguagem. Muitas vezes você não percebe. Você fala de uma maneira tão natural, faz parte do teu dia a dia, que você repete tantas essas palavras, que você nem sabe se tem ou não. Peça alguém para te dar uma orientação. Meu amigo, minha amiga, você fala muito né, você fala muito tá certo, você fala muito tá entendendo, no tocante, no que se refere. Então, é muito importante que você consiga transmitir, sem esses vícios de linguagem, a tua informação, porque são vícios que não vão acrescentar em nada. E além dos vícios de linguagem, tem mais. Tem o vício de pausa, que estamos aqui para falar, dá uma vontade de dar uma batida nas costas para desengasgar aquele candidato ou aquela pessoa que está ali no público, ou um palestrante, professor, seja o que for. Porque fica no é um vício de pausa, também é um vício muito chato. E também tem outro vício, que é o vício de postura. O que seria o vício de postura? Eu vi gente que tem o tempo inteiro um tique de se mexer, pega no cabelo, pega no nariz, bota o óculos, tira o óculos, bota o óculos, tira o óculos, pega na caneta. Não tem essas canetinhas, vou pegar aqui uma caneta. Gente, não tem coisa pior, que é um vício de postura. Essas canetas aqui tem esse negocinho. Você vai falar em público, leva uma caneta e fica. Pois é, nós estamos aqui, você está nervoso e tá. É muito chato isso. Tira totalmente o contexto da tua mensagem, porque as pessoas não vão começar a perceber no que você fala, e sim nos teus vícios, tanto de, né, tipo assim, na tua postura. Então, a gente tem que trabalhar isso aí. A gente só aprende melhorando quando se filma ou quando pede alguém para ver o que pode. Mas eu trago mais uns erros para vocês. O item 6 diz o seguinte: não olhar para o público. Nesse exato momento, eu falo o seguinte: estou olhando para vocês através dessa tela do celular, do computador, onde você está me vendo agora. Eu estou olhando aqui no buraquinho da câmera. Da mesma forma, quando você vai falar em público, no auditório, numa reunião, numa sala, na universidade, seja onde for, você precisa olhar para as pessoas. E lembrando, tem pessoas do lado direito, do lado esquerdo, do lado centro, lá atrás de você. Você tem que dar atenção para todas as pessoas. Isso vai fazer com que as pessoas confiem mais em você. Se você se confia olhando somente para uma única pessoa, ou só para um lado, você não vai fazer com que as pessoas se conectem. Lembre que a gente falou agora há pouco do livro. Todos se comunicam, mas poucos se conectam. Como que eu vou conseguir conexão? Olhando para o público. Eu olho para o público dali da direita, da esquerda, eu olho de uma maneira muito natural. Isso é feito de maneira bem natural, bem tranquila. Observe os grandes políticos quando eles estão numa tribuna, aqueles que você admira, para você modelar, se inspirar. Aí você olha lá, olha como é que ele fala. Quando ele começa a falar, ele olha para um lado. Aí ele termina aquela fala, ele dá uma pausa, ele olha para frente. Aí ele fala aqui, ele olha para o outro. Aí ele vai voltar de novo, fazendo a técnica que costumo dizer, que é a técnica do ventilador. O que é isso, Jax? Lembre-se sempre, bateu na cabeça é ventilador. Ou seja, o ventilador, quando ele tem que girar, você tem que bater no bilotinho lá do ventilador.
Toda vez que você agora estiver falando em público, lembre essa técnica aqui do professor Jax. Vou lembrar da técnica do ventilador. Lógico que você não vai bater na sua cabeça, mas você vai lembrar que quando você estiver numa apresentação, você vai olhar para a direita, para o centro, para a esquerda, como se fosse um ventiladorzinho, olhando de uma maneira bem natural, olhando para as pessoas, para elas poderem se sentir na tua apresentação. Isso aí, teu eleitor, opa, ele olhou para mim, ele falou no meu nome, esse aí é dos bons. Uma outra dica que eu trago para vocês, que é um erro muito interessante, é a apresentação monótona. O que é uma apresentação monótona? É aquela apresentação para baixo, xoxa, que não tem graça, é o mesmo tom de voz, a pessoa fala do início ao fim, boa noite ou boa tarde, meus eleitores, estou aqui hoje porque eu conto com vocês, para aí, essa vozinha calma, tranquila. Daqui a pouco está lá o pessoal dormindo, cochilando, porque eles não vão prestar mais atenção. Depois de 5 minutinhos, já começa a dispersar. As pessoas vão começar a pegar no celular. Se você está ali falando em público, você começou a perceber que as pessoas estão ali falando, olhando para o celular. Tem muita gente olhando para o celular. Muita gente. E o pessoal está botando a mão na cabeça. Ninguém está olhando para você. Tem alguma coisa errada. Pode ser o teu tom de voz, pode ser a tua conexão que não está legal, pode ser a tua apresentação que está monótona, aqui como eu estou falando aqui para vocês, está monótona, calma, não tem nada. Então tem que ter uma variação, tem que ter uma entonação. A gente precisa trabalhar isso aí. Isso é muito importante, eu vou já falar mais sobre isso aí. Outro erro, que é o item 8, fugir do tema e ultrapassar o tempo. Gente, política é danado para cometer esse erro 8 aí. Começa a falar de um assunto, aí ele se empolga, e aí passa para outra, aí começa a falar do adversário, aí começa a falar de outras coisas que não tem nada a ver, aí entra no assunto de outro país, e puxa para cá, e puxa para lá. Cadê? Cadê a objetividade? Não podemos trabalhar num discurso político sem objetividade. Tempo é vida, a gente precisa saber se planejar o que eu vou falar no início, no meio e como que eu vou concluir, como que eu vou fazer essa conclusão e esse desenvolvimento bacana. Então, eu tenho que ter respeito por aquelas pessoas que vão ali assistir a minha reunião, a minha palestra, a minha aula, a minha live, porque eu tenho tempo para falar sobre aquilo ali. Então, se eu vou falar dentro daquele tempo, eu não posso começar a divagar sobre outros assuntos, porque senão eu vou fazer com que os meus eleitores se dispersem, ou eles não vão prestar mais atenção nas minhas ideias, nos meus projetos. Eu poderia até aqui ter vários slides, aí eu começo a passar os slides, mas são slides chatos, e aí eu começo a falar sobre uma história legal, sobre uma viagem que eu fui, e não tem conexão, não é coisa boa, e as pessoas começam a se dispersar, porque o teu tempo está passando, você não está focado nos teus projetos, você está só ali na enrolação, não sabe o que falar, já passou por um lado, já passou por outro. Então, fugir do tema e ultrapassar o tempo, se te dão 10 minutos, fale nos 10. Se te dão meia hora, fale na meia hora. Gente, eu já fui para vários comícios, eu já fui para várias reuniões, que as pessoas, ei, lá vai fulano. Pronto, pegou no microfone, já aconteceu isso na tua cidade, com alguém que você conhece? De algum colega seu que pegou o microfone, aí se empolga, e começa a falar de fulano, de Beltrano, de adversário, não sei o que mais lá, e blá, 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 e fala, pronto, agora pronto, entregou o microfone na mão de Beltrano, de Cicrano, ele não vai mais tirar, porque é com ele, agora só ele fala. É um erro que deve ser evitado. O item 9, não dominar o assunto, é muito importante. Você vai entrar na tua apresentação, seja no mundo online, seja num discurso, numa palestra, numa reunião, qual é o assunto? A pauta? Pega um pedacinho de papel, aí anota tudo aquilo ali. Lá eu vou falar sobre um projeto para os estudantes, um projeto de futebol, vou falar disso, tal. Eu conheço isso porque eu já trabalhei nesse tal. Anota os tópicos, não confie só na sua memória. Então, você anota os tópicos, você conhece aquele assunto e você vai dominar aquele assunto porque você vai falar com causa, porque realmente você tem autoridade para falar sobre aquilo, porque você realmente conhece aquela localização, aquele bairro, e aí você domina o assunto e as pessoas acreditam. Então, você começa a falar, deixa eu ver, e aí as pessoas, é o quê? E aí começa a dispersar, começa o sono. Então, domine o assunto. Tenha um planejamento. Tenha anotado tudo tiquetadozinho ali. Ó. É uma dica que eu sempre dou. Não confie na memória. Bota no papel. Faustão, quando vai fazer aquela apresentação dele no domingo, você já percebeu? Tem um pedaço de papel.
um monte de anotação de caneta. Ele não vai confiar só na memória dele. Ele pega lá aquelas apresentações, não sei o que mais lá, da mesma forma. Lógico que você vai ter uma coisa mais organizada, com tópicos, o que você vai falar, você estudou antes, previamente, se planejou, e aí vai fazer uma apresentação melhor. E o último erro que eu trago para vocês, desses 10, vocês estão anotando, então? Que eu quero que todos vocês aí realmente consigam essa atenção, essa conexão dos seus eleitores. É subestimar ou superestimar o seu público. O que é isso, Jax? Quando eu subestimo o meu público, eu estou desvalorizando o meu público, os meus eleitores. Deixa eu contar uma situação para vocês. Essa é real e aconteceu numa localização ali, que eu não vou dizer o nome, porque eu não sou nem doido, mas aconteceu de fato. O candidato, ele olhou para as pessoas, para você entender bem direitinho esse erro, e ele imaginou logo, esse povo aqui é muito simples, esse povo aqui não sabe de nada. Falou, eu sei que vocês não sabem ler nem escrever, mas... Aí ele começou o discurso assim, eu sei que vocês não sabem ler nem escrever, não tem muito conhecimento, só que naquele meio tinham pessoas que sabiam ler, que sabiam escrever, e elas se sentiram o quê? Menosprezadas, chateadas, desvalorizadas. Isso é subestimar o teu público. Jamais pode acontecer algo parecido. As pessoas podem ser as mais simples possíveis, mas não pode, de forma alguma, julgá-las pela maneira como elas se vestiram, ou porque elas são simplesinhas e tudo mais, porque você vai subestimar. Não, eu vou falar uma coisa aqui que não sei se você vai entender, porque não faça isso, de forma alguma. Da mesma maneira que é superestimar. Você é uma pessoa que sabe muito, você tem estudo, você conhece, tem diplomas, certificados, e começa a falar de uma maneira muito difícil. Aí aquelas pessoas que estão ali já são mais simples. Elas não vão entender nada do que você fala, porque você está usando um linguajar de alto nível. E aí as pessoas, meu Deus do céu, o que ele está falando mesmo? Não estou entendendo nada. E a pessoa quer falar difícil, e ela não conseguiu tirar nem o paletó para poder ficar mais adequada àquela situação. Então a gente precisa se adequar àquela situação para poder não subestimar e também não superestimar. Outra questão de superestimar tem a ver, você está num local e começar a só valorizar fulano de tal, que fulano de tal é o maior, que não sei o que mais lá, blá, 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 porque ele tal, e deixar os outros de lado. Cuidado também com isso. É um erro que você deve evitar para não ter nenhum problema. Porque, gente, numa apresentação, você precisa falar para encantar as pessoas. E elas precisam ter vida. Jax, como é que a apresentação tem vida? As palavras, elas têm vida. As palavras, elas precisam passar emoção para as pessoas. Elas precisam transmitir o conteúdo da melhor forma possível. Ou seja, quando você vai convencer as pessoas sobre aquilo que você conhece, você tem que demonstrar a alegria, se é algo feliz, alegre, algo que não é muito bom, que aconteceu um problema lá, você vai demonstrar também através do teu tom de voz, aconteceu aqui esse problema aqui na nossa comunidade, que nós vamos trabalhar, ou você está um pouco mais chateado com aquela situação, então você tem que demonstrar vida nisso. Se você, tanto no mundo presencial ou no mundo online, se você sempre fala no mesmo tom, do mesmo jeito, você não vai conseguir demonstrar essa vida, essa emoção para as pessoas. E a gente precisa demonstrar isso para as pessoas. Há um exemplo aqui bem claro de alguém que fala com vida, de alguém que consegue transmitir no discurso dele da melhor forma possível, que é o Barack Obama. Na minha opinião, na minha humilde opinião, ele é um dos grandes oradores do mundo. Não estou falando da política dele lá nos Estados Unidos, estou falando dele como orador. Nosso assunto aqui é oratória. Então, Barack Obama, ele consegue despertar o interesse dos ouvintes, dos eleitores. Ele consegue cativar. Quando ele esteve no Brasil em 2011, vocês podem fazer essa pesquisa depois no YouTube, no discurso dele aqui no Brasil, pela primeira vez, ele começou, boa tarde todo o povo brasileiro. Ele aprendeu simplesmente falar o boa tarde todo o povo brasileiro. Todo mundo, porque ele falou em português. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui no Rio de Janeiro, dia do jogo do Botafogo e Vasco. Todo mundo, porque, lógico que ele teve uma assessoria, ele pesquisou para fazer a conexão. Esse é o cara da conexão. Ele falou do jogo do Botafogo, falou do Vasco, falou dos pontos turísticos do Rio, falou de filmes do Brasil, ele falou de situações positivas naquela época, em 2011, com relação ao Brasil, principalmente no início da apresentação.
E uma coisa que ele fez foi criar esse rapport com as pessoas. Jax, que é isso? O que você falou? O que é rapport? Anota essa palavra aí para quem nunca ouviu falar sobre o que é rapport. Rapport é uma palavra francesa que significa você entrar no mundo do outro, é criar uma relação de proximidade com o teu público. E foi o que Obama fez. Obama criou uma relação ao falar em português. Boa tarde, todo o povo brasileiro. Dia do jogo do Vasco e do Botafogo. Começou a contar histórias, começou a falar de filmes. Isso é criar conexão. Jax, como é que eu vou fazer esse rapport na minha comunidade, na minha cidade, no meu bairro? Você vai criar conexão com aquelas pessoas. Chega antes lá daquela reunião, começa a trocar ideias. E aí você começa. Gente, eu estava conversando aqui antes de começar esse comício, e eu conversei ali com a Dona Maria, e ela me contou uma história muito interessante. E aí você começa, aquela Dona Maria que você começou a contar a história, ela já vai se sentir, opa, falou no meu nome, isso aí eu gostei dele, eu vou votar nele. E ela vai carregar um bocado para votar em você. Porque você já está criando rapport, você já está criando uma sintonia com aquela comunidade, aquela situação. É você ter uma relação de proximidade. Eu chegar em Teresina pela primeira vez, eu sou de Teresina, mas imagine que eu seja de outro local, lá do sul do país, estou vindo para cá. Eu vou criar rapport com os teresinenses, numa apresentação, numa palestra. Eu vou elogiar a cajuína, eu vou elogiar a carne de bode, a Maria Isabel, no início da minha apresentação. Aconteceu isso no ano de 2018, teve um grande evento aqui em Teresina, e as pessoas que estiveram aqui, que são de fora, elas conseguiram fazer um rapport muito bem. Elas usaram camisetas com frases nossa do Piauí, nossa, as frases nossas. Armaria, minha irmã. Não tem, que é um linguajar nosso. Aí elas começaram a falar, nossa, vocês têm um linguajar muito lindo, muito maravilhoso. Aí começaram a falar da cajuína, começaram a falar, Armaria, minha irmã, não. Isso é rapport. As pessoas riram, acharam engraçado. Técnica, isso é técnica. Ou seja, elas começaram a fazer daquela forma para criar uma proximidade com o público. E é algo que deve ser feito também por um candidato. Vai chegar numa comunidade lá mais simples, tira o paletó, veste uma camiseta, fala a linguagem daquele povo, fala o que eles querem ouvir, passa a ouvir com atenção quais são os problemas. Isso é muito importante, a gente precisa. Exemplos aí também do rapport do grande Barack Obama. Não existe o rapport apenas da fala, existe o rapport também da comunicação, da expressão corporal. E aí o Barack Obama, quando ele está próximo de alguém, pode observar depois nos vídeos, nas fotos, dá um Google aí, você vai entender. Ele consegue ficar mais ou menos parecido com a pessoa, como que ela está, o gesto dela, porque esse cara é malo, ele entende, então ele vai trabalhar a comunicação, o estilo da pessoa, se ela fala rápido, se ela fala devagar, como é que ela fica comportada. Isso é criar conexão. Na comunicação, na oratória, você vai precisar disso também. Olha outro exemplo aí dele aí também. Outro exemplo aqui dele. Mais um exemplo do Barack Obama. Então, o cara, ele entende de rapport. Ele consegue criar essa conexão com as pessoas através não só da fala, do jeito de falar daquela comunidade, daquele país, daquele local, mas também na postura, na comunicação. Observe aí nessas 4 imagens que eu coloquei para vocês, que ele tem isso muito bem. Outra dica que também o Obama tem muito forte é aprender a contar histórias. Storytelling é uma outra dica para você ter uma boa oratória. O livro que eu trago para vocês aqui, ó. Storytelling. Jax, o que é isso, Jax? Traduz aí para a gente. Storytelling. Contar a história. Telling é contar, story é história. Aprender. Um bom candidato, ele precisa aprender a contar boas histórias. Como é que você vai conseguir a conexão dos teus eleitores, do teu público, se você não conta boas histórias? Fazer com que aquelas pessoas passem ali 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, te ouvindo o tempo todo só falando, não, conte histórias. As histórias, elas conectam, elas fazem com que as pessoas, é verdade, isso aconteceu comigo. Histórias da sua vida, histórias sobre alguma outra pessoa que você realmente admira, de algum político, história de um filme, história que você viu na TV. Isso vai ajudar você a entrar até mesmo dentro do teu assunto de uma maneira muito mais tranquila. E vai fazer com que você também fique mais seguro e mais tranquilo para você dar continuidade à tua apresentação, ao teu discurso. Então, aprenda a ter esse storytelling, a contar boas histórias.
essa dica que eu dei do Carmine Gala, esse livro aqui, Storytelling, você pode encontrar esse livro aí nas bibliotecas, nas livrarias, na internet, que vai te ensinar como contar histórias que convencem o teu público. Já que isso é verdade, será se eu vou conseguir... Gente, a história, ela conecta o público através da política, da propaganda. Existe propaganda de 30 segundos que é uma história. Um filme, quando você se emociona com aquele filme, é porque é uma história que você pegou do início, do meio e do fim. Então, isso vai fazer com que crie uma conexão muito grande no teu discurso, na tua oratória, na tua apresentação. Então, seja um bom contador de história para que realmente você consiga impactar. E para isso eu desenvolvi um método chamado Método X. É um método que eu criei ao longo desses meus 20 anos como professor para ajudar as pessoas a se conectarem melhor. O que é esse Método X, Jack? Está aqui, meu símbolo é o X de Xavier, de Jack Xavier. Ou seja, o Método X tem aqui 4 perninhas. A primeira perna, um bom candidato, ele precisa trabalhar os 6 da comunicação. Eu transformei até o Método X num curso online, para ajudar as pessoas exatamente para ter esse Método X na vida. Mas eu vou explicar aqui resumidamente para vocês. Um bom candidato, ele tem que ter os 6 da comunicação. Primeiro C, conteúdo. Como é que eu, como eleitor, vou acreditar em você se você não tem conteúdo? Se você não tem conhecimento de causa, mais um C. Se você não é congruente, mais outro C. Se você não é claro, tem clareza na fala, fala para frente, fala para as pessoas te entenderem de uma maneira simples, mais outro C. Se você não transmite confiança, mais outro C. Se você não mostra credibilidade, outro C. Se você não tem compromisso com aquele povo, outro C. Então, tudo isso são Cs da comunicação que precisam ser trabalhados, principalmente quando você vai se apresentar em público. Se você é convidado para falar sobre um determinado tema, é porque as pessoas acreditam. Chame o doutor fulano, chame a enfermeira, chame o técnico, porque ele conhece aquele tema. Ele conhece de como é uma causa que ele defende, que ele mostra credibilidade. Então, transmita isso da melhor forma possível, com clareza, com congruência, com coesão, que isso vai fazer com que as pessoas, criem mais um C, que é a conexão. E aí entra a comunicação não verbal, que é a outra perninha aqui do X. O que seria a comunicação não verbal? Seus gestos, sua postura, como nós falamos já anteriormente. Os gestos, eles são muito importantes, gente, porque o corpo fala. O corpo não consegue mentir. Existem aí alguns especialistas aí na internet, na vida, que eles estão estudando pessoas que mentem, pessoas que estão transmitindo, até mesmo policiais, advogados, psicólogos, estão estudando isso. O corpo dele não vai conseguir mentir, porque você vai dizer uma coisa, mas teu corpo vai expressar outra. Se você chegou na comunidade, no teu bairro, para transmitir o teu discurso, e você está ali apático, está sem graça, está nervoso, o teu corpo vai expressar aquilo ali, ele não vai conseguir passar a verdade. Então, a gente precisa transmitir isso com muita naturalidade, da melhor forma possível, através do gesto, da expressão facial, porque o corpo não fala. Aliás, o corpo fala, na verdade, o corpo fala. A comunicação não verbal que eu quis dizer. A outra perninha do X é a comunicação verbal, que são as tuas palavras, o que sai da sua boca, o que você tem falado aí ultimamente nas redes sociais. Quando eu falo de comunicação verbal, não é só falada, também é escrita. Você é uma pessoa que só está lá para brigar, o teu jeito de falar é uma pessoa que só fala de palavrão, é um jeito explosivo, autoritário, você não consegue transmitir uma calma, uma simpatia, uma leveza. As palavras que você fala não transmitem também uma boa segurança. A tua concordância verbal não está legal, verbal, nominal, tem que trabalhar isso também, um bom candidato trabalha isso. Tudo tem que ter muito cuidado, porque as palavras têm poder. Então, é você dizer, eu vou conseguir, eu quero trabalhar por vocês, eu quero fazer o melhor por essa comunidade, por esse bairro, falar coisas que realmente sejam positivas e que façam com que aquelas pessoas acreditem em você. E aí, mais uma perninha que é o tom de voz, aqui no 4º item do método X. Tom de voz é onde está a tua emoção, a tua expressão, a tua personalidade. É através do tom de voz que as pessoas vão acreditar em você, porque não é o que você diz, é como você diz que faz a diferença. O como é muito importante. Então, trabalhe esse como você vai falar. Como você vai conseguir fazer com que as pessoas se conectem com você. Como que você vai fazer com que as pessoas acreditem nos teus projetos. Esse como, a maneira como você fala, o teu tom de voz, a tua expressão, o teu estilo de falar. Então, tem que ser trabalhado da melhor forma possível. Você está num vídeo, no celular, na internet, no Instagram, no Facebook, e você fala de maneira pessoal, como a gente às vezes vê nas campanhas.
meu número é 25, 34, 40, eu quero aqui, aí fica lendo. E não transmite emoção, não transmite alegria, não transmite naturalidade, credibilidade, as pessoas não vão acreditar. Por que que eu falei desses 4 itens? Porque no meio do X nós temos que criar conexão. E a conexão ela é muito importante. Criar essa conexão é a sintonia. Como que eu crio conexão? Quando eu conto histórias, como nós já falamos agora há pouco, do storytelling. Quando eu utilizo o meu equilíbrio emocional, eu tenho que utilizar, gente, um bom candidato, ele tem que utilizar o equilíbrio emocional. Na hora que ele vai falar em público, ele precisa passar a emoção, mas com equilíbrio. Se eu começo a me desequilibrar, eu começo a xingar, e brigar, e falar de adversário, falando... Não, as pessoas querem saber dos seus projetos, que você é uma pessoa equilibrada, que vai ali realmente trabalhar pelo povo, pela comunidade. Então, na conexão, eu preciso trabalhar isso aí. E no meu curso online, eu ensino tudo isso aí de passo a passo. E eu vou trazer aqui para vocês estratégias para que você possa ter um discurso que pode impactar mais os teus eleitores. E essas estratégias são bem simples. Você precisa de 3 passos, que é pensar, 3 P's, planejar e praticar. Você vai pensar no que você vai falar para aquela comunidade, para aquele bairro. Cada lugar você vai levar uma ideia diferente, as tuas propostas, os teus projetos, entra até mais outros P's aí, propostas, projetos, mas você vai pensar no que você vai dizer. Planeja, coloque no papel o que você vai levar para aquelas pessoas, o que aquele projeto vai fazer para aquelas pessoas se sentirem mais felizes, e aí você vai praticar isso. Você só vai conseguir ser um bom orador a partir do momento que você vai praticar. E a prática é que vai te levar à perfeição. Mas o que não pode faltar nesse discurso político? O propósito, que é mais um pezinho aí. Qual é o teu propósito? Por que eu devo votar em você? Eu sou eleitor. Por que eu devo votar em você? Quais são os teus projetos? O que você vai fazer por nossa comunidade? O que você tem importante para a nossa cidade? O que você já fez no passado? Que você transmite isso através de ideias, ou está tudo só no papel? Mas quais são os teus projetos, o teu propósito? Como que você vai transmitir isso? Isso não pode faltar no discurso quando você vai falar em público em alguma comunidade. Tem que ter as histórias, como nós já comentamos, com analogias, com bons exemplos, porque isso também vai fazer com que as pessoas, gostei. Leve números, leve histórias interessantes. Se você tem um bom humor, utilize esse teu bom humor para aquele momento, para ser algo mais leve, não é? Para não ser tão pesado, mas leve dados técnicos também, números em que realmente você fez uma pesquisa sobre algum projeto que realmente vai fazer a diferença, porque as pessoas elas precisam ser impactadas pelos teus propósitos, pelos teus projetos. Então, não basta apenas falar. Você precisa impactar. E a gente precisa impactar através dessas histórias, desses exemplos. E transmitindo isso com emoção. No teu discurso não pode faltar emoção, que são as palavras que vão agregar no teu discurso. Que palavras, Jax? É gratidão, é coração, é prazer, é satisfação. São palavras que vão fazer com que as pessoas lembrem de você. Você tem alguma uma lição, uma frase que é sua, que é impactante, algum projeto que realmente fez a diferença na vida de algumas pessoas? O que aquilo ali pode ter feito na vida daquelas pessoas que vão impactar também aquelas que acreditarem no teu propósito, na tua missão, no teu projeto de ser um vereador para essa cidade, de ser um futuro prefeito. Então, você tem que transmitir isso com muita emoção, com energia. As palavras têm que ter energia. Se você não transmite com energia, você não consegue transmitir a boa credibilidade e realmente o carinho dos seus eleitores. E finalizando, que não pode faltar no teu discurso é o agradecimento, a gratidão. Você precisa agradecer. Quem são as pessoas que aqui organizaram toda a tua campanha? Ou aquela reunião? A dona Maria que preparou o café. A gratidão, ela abre portas. Eu estou aqui do lado do aeroporto, vai passando um avião aqui agora. Passou. Então, a gratidão, ela abre portas. Você precisa ser uma pessoa grata. Quem são as pessoas, os teus parceiros, as pessoas que estão te apoiando? No final do discurso, não pode faltar essa gratidão, esse agradecimento, que você vai contar com eles, mas tem que agradecer. Se você é uma pessoa que falou, discurso, tá bom, valeu, obrigado, acabou. Não, tem que agradecer, porque o discurso ele tem que ter isso, para criar uma conexão com o teu público, com os teus eleitores. Então, é muito importante você trabalhar isso para fazer a grande diferença. Tem uma grande frase que eu trago aqui para vocês, do ex-senador Bernardo Cabral, que diz o seguinte: feliz do homem público que carrega consigo orgulhosas cicatrizes do dever cumprido. Você pode utilizar essa frase aí em qualquer situação. Feliz do homem público
que carrega consigo a orgulhosa cicatriz do dever cumprido, porque você está ali para ajudar, para colaborar, para fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é muito, muito importante quando você leva essas informações. E nunca esquecer, gente, de um feedback. O que é o feedback, Jax? É um retorno, é pedir ajuda. Gente, vocês me ouviram bem? Eu passei o meu conteúdo da melhor forma possível. Eu vou dar uma dica para vocês. Peça 3 assessores seus, 3 amigos, 3 companheiros, às vezes eu tenho 3 pessoas conhecidas e mais 3 que você nem conhece, para te dar um feedback, ou seja, um retorno da tua apresentação. Como é que você se saiu? Se você falou muito rápido, se você teve vício de linguagem, se movimentou demais, se não se movimentou de forma alguma, peça essa ajuda para você melhorar cada vez mais. Esse retorno é muito importante. E aí uma dica que eu dou de uma pessoa que sempre pedia esse feedback para as pessoas é nesse livro aqui do Steve Jobs. Esse livro diz o seguinte: faça como Steve Jobs, com relação às apresentações. E ele, o Steve Jobs, ele tinha um jeito de fazer apresentações que era dele, impactante, na hora de vender lá o celular dele, né? O que ele fazia? Ele dizia o seguinte: esse tem sido um dos meus mantras: foco, simplicidade. Simples pode ser mais difícil de fazer do que complexo. Você tem que trabalhar duro para clarear seus pensamentos a fim de torná-los simples. Ou seja, você precisa ser claro e simples na hora de transmitir as tuas ideias, os teus projetos. Quanto mais você conseguir trabalhar isso com simplicidade, sem complexidade, sem querer ser o tal, você vai conseguir se conectar com o teu público. Isso é muito importante. Esse livro de Steve Jobs é uma dica. E eu trago aqui uma dica bônus para vocês que vão... Esse ano é o ano de trabalhar na internet, nas redes sociais. E como que você vai gravar um vídeo na internet? Como que vai ser a tua comunicação nas redes sociais? Você precisa trabalhar isso. Trabalhar a naturalidade, você vai ter que trabalhar os teus gestos, a tua postura, trabalhar a tua autenticidade, as boas histórias, você vai ter que aprender a olhar para a câmera. É bom começar a treinar de agora, fazer stories, aqueles stories lá do Instagram, contando algumas historinhas lá para engajar o teu público. E aí eu trago até algumas dicas aqui para vocês. Quando você forem contar algumas historinhas na internet, você pode fazer uma abertura chamando a atenção das pessoas, use uma pergunta. Você já ouviu falar tal coisa? É só para chamar a atenção. Você identifica: eu sou fulano de tal, apresenta o teu conteúdo e chama para ação, que é o call to act, que a gente chama. Ou seja, clica aqui, ou então segue aqui meu Instagram, vem ver essa ideia bacana, vem ver esse nosso projeto. Isso é uma forma de você gravar stories, é uma maneira. Mas você vai poder também utilizar os seus stories para fazer pesquisas, para conversar com os teus eleitores, para se comunicar melhor, a partir de agora, da melhor forma possível, para criar o quê, gente? Esse elo, essa conexão. A comunicação, mais uma vez repetindo, é o X da questão. E ela precisa ser trabalhada não só quando você está numa reunião presencial, ela precisa ser trabalhada também na internet. E quando você está nas redes sociais, as pessoas vão lá observar se você é uma pessoa que trabalha naturalidade, se você tem boas histórias, se você tem bons projetos, se você tem uma assessoria lá que vai te ajudar para isso, tem que ter cuidado com a iluminação, com o tom de voz. Então, tudo isso você vai ajudar, facilitar para trabalhar. Trago para vocês aqui um e-book, nós já estamos finalizando, Dani. Esse e-book é gratuito. Como você pode evitar a falhar, errar em público. E aí tem meu número, meu WhatsApp, que você pode só: Jax, eu assisti lá a tua live, eu peguei as dicas, eu quero agora o e-book, manda um oi para mim, que aí eu vou ter todo o prazer em mandar esse e-book para você gratuitamente. Tem várias dicas legais, quais são os principais erros, como é que eu vou fazer para evitar esses erros, o que eu tenho que fazer para empolgar mais o meu público. Eu mando para você gratuitamente. Anotaram o número aí? É 86, que eu estou em Teresina, aqui no Piauí, 98819-5175, é o meu DDD daqui. E se tiver dúvidas, o Dani vai já pegar aí as dúvidas da galera. Eu tenho certeza que tem muita gente que quer fazer algumas perguntas. Se não tiver, pode depois entrar em contato comigo. Tem no meu segundo livro, que é o Liberte Seu Poder, uma frase aqui minha do Jax, que escrevi esse livro em 2015, que diz o seguinte: o mundo abre as portas para quem age, se relaciona e comunica com excelência. Dê o seu melhor e aguarde as consequências. Então, essa dica está aqui no meu livro, porque quando você agir, se relacionar e se comunicar melhor, o mundo vai abrir as portas. E aí eu quero mais uma vez agradecer aqui a todos vocês da Fundação Milton Campos. Estão aqui nas redes sociais.
E daqui a pouquinho o Dani vai dar uma surpresa para vocês, que quem fizer um print dessa tela, um comentário lá no meu Instagram, eu vou sortear uma mentoria para vocês. Está aqui nas redes sociais, Professor Jax, canal do Jax, vocês têm aqui todos os contatos. Muito obrigado, espero que vocês tenham anotado essas dicas. Tive que falar muito rápido por conta do tempo, mas deu para pegar as ideias aí, não deu, Dani? Deu. Mas calma, você já está dando tchau, calma. Bebe uma água que não acabou, não. Vou ficar tranquilo. Professor, olha, tem gente daqui do Piauí nos assistindo das cidades de Água Branca, Bom Piauí, Uruçuí, Cocal de Telha, Canavieira, Nova Santa Rita, Floriano e Caldeirão Grande. São cidades do interior do Piauí, norte, do sul, bem pertinho da capital e bem distante, além, claro, da capital Teresina. E nós temos os estados do Ceará, Brasília, Rio de Janeiro e Paraná, mais especialmente a cidade de Alvorada, lá no Paraná, acompanhando a gente. Né? Temos aqui alguns comentários. Olha, o Adalto Francisco de Oliveira diz o seguinte: uma boa oratória requer bastante treinamento, domínio do conteúdo e ser exposto a ter um vocabulário fácil, de fácil entendimento. E diz mais: o pré-candidato deve conhecer os 3 pilares do convencimento, sendo o conteúdo, responsável por 7% de engajamento, expressão verbal, que é responsável por 38%, e corporal, que é responsável por 55% do convencimento ao público. Diante disso, professor, eu quero formatar uma pergunta que é uma dúvida de todos. Muitos dos nossos líderes são políticos do interior e eles não tiveram tanta proximidade, tanta oportunidade de uma qualificação. Eles são cidadãos simples do interior e têm essa dificuldade de oratória. Quando ele ouve o senhor falando e quando ele ouve aqui esse seminário da gente, ele fica assustado. Ele, rapaz, eu não sei falar desse jeito, eu não tenho mais idade para aprender, e agora eu fiquei constrangido, fiquei com medo de falar para o meu povo aqui. Será que eu vou me dar mal na eleição porque eu gaguejo, porque eu tenho cacuete? O que dizer para esse político do interior que não tem mais tempo, não teve a oportunidade? É o jeito dele, ele é aquele caboclo cheio de cacuete, mas que o eleitorado gosta dele. O que dizer para ele, professor? Continuar, porque é esse jeito que vai fazer com que as pessoas, uau, gostei de você, porque é a tua verdade que tem que ser transmitida. Você pode falar até errado, mas o importante é você conseguir transmitir da melhor forma possível o teu conteúdo, com naturalidade, com simplicidade, como eu falei agora há pouco. E você pode, sim, independente da sua área, aprender algumas técnicas, pelo menos, para cativar ainda mais os teus eleitores. Como eu falei, a palavra é muito complicada, que é aquela palavra francesa rapport, ou seja, conexão, criar uma sintonia. Então, essa pessoa que é mais simples, de que maneira ela pode se sintonizar com aquele público? Ela pode conversar com aquele público de maneira... Estou muito feliz aqui hoje na casa do seu Pedro. Seu Pedro é uma pessoa que sempre me acolhe muito bem, que sempre está à minha disposição, da nossa família, da nossa comunidade. E aí, eu quero muito trabalhar aqui por você da melhor forma possível, quero te ajudar essas famílias, essa comunidade. Então, do jeito dele, ele vai conseguir empolgar do jeito dele. A gente conhece políticos que, o jeito de falar, de se comunicar, transmitem alguns erros no português. O português é uma língua muito difícil, muito complicada, mas não é obrigado você falar tudo certinho, bonitinho, mas o importante é você mostrar a tua verdade, a tua autenticidade, o teu conteúdo, a tua naturalidade, a integridade do teu caráter da melhor forma possível. E aí você vai conseguir criar o que esse autor fala, que é a conexão com o teu público. A conexão faz com que as pessoas gostem dele. É um cara como a gente, é gente como a gente, é uma pessoa que fala errado. Esse aí é bom. Esse é o caso. Esse é o caso do político, da liderança lá do interior, que tem um eleitorado menor e ele é praticamente conhecido por todos. Isso. Vamos para a capital. Capital, não é fácil você conhecer a todo o seu eleitorado. E aí você tem aí as mídias sociais, você tem a televisão, você tem o rádio. Então, na capital, a exigência é um pouco maior. De fato,
é preciso que você procure a melhor oportunidade de se qualificar para que você, que não tem uma intimidade ou uma proximidade mais frequente com aquele seu eleitor, você possa se comunicar com ele através dos mecanismos que estão aí dispostos. Se você tiver dificuldade, é bom aperfeiçoar isso, não é, professor? Com certeza. Aí você vai buscar ajuda de uma mentoria, um curso de oratória. Ultimamente, por conta da pandemia, está tudo sendo online. Então, você vai buscar essas dicas online. Mas o importante, Dani, é que a pessoa, as eleições, pode ser que aconteça esse ano, que estão aí nesse problema aí que vai acontecer, não vai, mas se prepare. É estar preparado. Ou seja, como que você vai estar preparado para uma entrevista, para um imprevisto, ou para falar de improviso? Nós não falamos aqui do improviso, mas é importante. O que eu vou fazer na hora de falar do improviso? Eu vou contar histórias? Eu vou ter que demonstrar isso? Eu vou anotar no papel? Não, você tem que estar preparado para aquele momento. Então, com conhecimento de causa, o teu assunto, a tua cidade, o teu bairro, os problemas daquele local e, principalmente, dominar, como você falou aí, esse veículo que são as redes sociais, o celular, a internet. Buscar esse auxílio, essa ajuda para utilizar da melhor forma possível, porque a comunicação é você aprender também a se vender. E você vai aprender a se vender através desse processo de persuasão, ou seja, de convencer as pessoas a acreditarem nos teus projetos, nos teus propósitos. Por que você é importante? Não aquele outro político X, é outro político, é você que é o político de verdade que vai fazer a diferença. Então, tem que ser trabalhado através de técnicas, de prática, treino. Eu tenho acompanhado algumas pessoas aí já desde o ano passado e é incrível como a gente vê a diferença, Dani, da pessoa quando começou no vídeo, a gente gravou lá no vídeo, e depois de 5, 10 vídeos, a pessoa muito tranquila, natural, porque ela passou a treinar. Qualquer coisa que você faz, qualquer habilidade que você faz repetidamente, e a PNL trabalha muito isso, a repetição. Tudo que você pratica... Prática leva à perfeição, né, professor? Leva à perfeição. E aí você começa a falar com muito mais naturalidade. Vai para a entrevista, deixa comigo, a entrevista é comigo mesmo, aí fica muito tranquilo. Olha, professor, temos mais cidades aqui. Cidades de Castelo do Piauí, Esperantina e União, que ficam no norte do estado. Tanque do Piauí, que fica na região de Oeiras. E Nova Russa, no Ceará, acompanhando a gente aqui nessa nossa live. Professor, agora tem pessoas que são, de fato, travadas. Não, eu não falo, sou travado, não tenho o dom da oratória, mas quando conquistam um mandato eletivo, seja parlamentar ou executivo, são bons gestores. Se é um prefeito, é um bom gestor, se é um parlamentar, é um bom legislador, porque ele tem ações efetivas, mas é um cara de poucas palavras. A credibilidade aí está sendo demonstrada através da ação, né? A ação substitui a fala e a credibilidade daquele político, porque quem não conhece vai observar e dizer, aquele cara fala mal pra caramba, aquele cara ou fala pouco, ou tem aquela cara ranzinza, mas tem mandatos consecutivos, é eleito sempre. Qual o segredo dele? E aí o segredo está na atuação. Na atuação. Questão política, né, professor? Exatamente. Ele, como ele não tem a boa oratória, ele consegue transmitir pelo menos através da ação. Agora, se ele tivesse os dois, tanto as ações claro. a comunicação, seria muito melhor. Então, é muito importante que essa pessoa, embora ela esteja lá, já está atuando muito bem, mas que ela busque ajuda a trabalhar. Nós temos um exemplo, vou dar aqui um exemplo do vice-presidente da República, no primeiro dia de posse, não sei se vocês devem lembrar, ele falou, parecia assim que ele estava no exército. E no dia seguinte teve meme, teve um bocado de informação que parecia que ele estava gritando, brigando. Ele buscou o quê? Ajuda. Os bastidores, ele foi atrás de um professor de oratória. Hoje o Mourão lá, o vice-presidente... General Mourão. Ele já fala Hamilton Mourão. Já fala de uma maneira mais tranquila. Já fala com passada e tal. Trabalhou isso, gente, tudo é trabalhado. A pausa, o momento de respirar, o momento de se adequar. Eu tive que falar aqui muito rápido a nossa aula, que nós tínhamos um horário para dentro do tempo. Mas tudo tem que ser trabalhado. Não preciso falar o tempo inteiro rápido ou gritando. Mas foi bom, foi. Professor, tem aqui... e as situações de saia justa? Um candidato, um político... ele vai a uma rádio, por exemplo.
e aí ele vai convidado para falar das suas ações. E, de repente, ele é pego de surpresa por uma pergunta capciosa que fala da vida dele ou fala de um problema da sua gestão, e aí pegou ele no contrapé. E ele começa a titubear, começa a gaguejar. Tem alguma fórmula para fugir disso, dessa saia justa, professor? Geralmente, quando acontece isso, essas pessoas elas ficam muito nervosas. E aí, o primeiro gesto delas é ajeitar. Se ela tiver de paletó, ela vai É o. ajeitar. Ela vai pegar aqui em algumas partes do corpo, é no nariz, todo mundo vai perceber. Ficou nervoso. O cara ficou nervoso, não gostou. Alguns partem para briga. Aí onde vai entrar o que eu falei, Dani, na nossa apresentação. No O método X, eu equilíbrio, falo, né? é o equilíbrio emocional. Porque se ela tiver equilíbrio emocional, ela, mesmo que ela esteja ali durante aquela pergunta capciosa, ela vai dizer assim, olha, isso aí realmente tem acontecido, mas nós temos buscado trabalhar, falar isso, buscar uma técnica de vou dar aqui um bizu, uma dica X. Existe uma técnica chamada Haja Como Se, da PNL. O que é isso, Jack? Explica melhor. Haja Como Se eu estou nervoso, eu estou inseguro, eu não estou feliz com essa pergunta, mas haja por dentro como se você estivesse bem. E você vai agir, é verdade, você vai agir naquele momento, é o momento de você ter um equilíbrio emocional. Ah, mas eu não consigo. Consegue, todo mundo consegue. Você vai buscar naquele momento aquele equilíbrio para responder da melhor forma possível aquela pergunta. E se não tiver como responder ali, fala, olha, nós temos buscado ajuda, os nossos assessores, isso aí eu prefiro deixar para a gente ter uma resposta melhor dos nossos advogados e ver o que pode ser feito e tudo mais. Ah, mas você não quer dizer. Não, manter esse equilíbrio, porque a partir do momento, nós temos visto, a pessoa perdeu o equilíbrio, um começa a gritar, o outro grita também, o outro quer gritar mais, o outro grita mais alto. E isso acontece em rádio, isso acontece em TV. Eu sei se você já viu, Dan, pessoas que brigaram dentro de estúdio de TV, político com outro político, um foi acusar o outro, e aí ele perdeu o equilíbrio emocional e começaram a provocação e teve porrada mesmo. Foram para a situação mais gritante lá. Por quê? Perdeu o equilíbrio emocional, aí perdeu a razão, porque ele não conseguiu falar da melhor forma possível, por mais que o outro tivesse lá, você não sei o quê. Você tem que, naquele momento, respirar. E tem várias técnicas, vários exercícios E que ter o você... conhecimento de causa, né? Porque se Exatamente, para poder estiver se sair. consciente daquele problema, ele vai Uhum. e assimilar uma boa resposta e uma boa saída, né? Exato, exato. Professores, para o jurídico, enfim. Mas ele tem que ter conhecimento daquela situação, e geralmente a maioria tem, né? Geralmente. Exatamente. Professor, foi muito bacana esse bate-papo com o senhor hoje aqui. Para aqueles que querem aperfeiçoar a sua fala, reforce aí a alternativa que o senhor dá para que eles possam reforçar, que eles possam aperfeiçoar a sua oratória para esse período eleitoral, para esse pleito que se aproxima. Muito bem. É importante, gente, vocês buscarem, a partir de agora, treinar bastante. Como que vão ser os seus discursos? O que vocês vão falar? Eu dei aí algumas dicas, foi muito rápido, mas essas dicas podem ajudar vocês a aprender a contar boas histórias. Busque uma ajuda de um professor, de um mentor, ou de cursos, ou de vídeos na internet, que podem também te ajudar. É muito importante você buscar esse preparo agora técnico, emocional. Geralmente as campanhas elas são muito fervorosas, as pessoas gostam muito de brigar, de falar mal, de buscar sempre as coisas piores para falar sobre você. Então você tem que trabalhar isso também. Como que você vai trabalhar o teu equilíbrio emocional durante esse decorrer da campanha, que é muito importante, porque a tua comunicação ela vai estar mostrada através da tua fala, do teu corpo, a tua expressão corporal, das tuas palavras. Então, se você é uma pessoa que trabalha o teu equilíbrio, que trabalha os teus gestos de maneira ponderada, que você pratica isso, você vai conseguir se sair bem. E eu tenho aí curso, tem vários vídeos gratuitos também no YouTube, tem esse meu livro, tem os meus livros também, que você pode encontrar nas livrarias, tem esse e-book, tem ajuda, você tem como buscar esse auxílio para que você saia melhor. E tem as mentorias também que você pode buscar para você também ter uma ideia de como vou preparar o meu discurso, como é que eu vou falar na TV, como é que eu vou dar uma entrevista, como é que eu vou me sair de situações, porque aqui a gente falou de uma maneira muito rápida, mas tudo isso você pode buscar ajuda e você pode conseguir. Que tem muitos políticos que já foram ajudados e estão aí fazendo a diferença por conta exatamente da comunicação, que é o X da questão. Professor, só uma última pergunta que chegou agora aqui. E se por acaso, se o candidato, se o político
foi abordado por uma pergunta que ele não tem conhecimento. Ele não tem conhecimento daquele assunto. Ele é um médico, ele é candidato, e aí vão perguntar sobre engenharia, construção do mercado do pavimento superior. Aí, como fugir disso? Ele vai dizer simplesmente: eu tenho pessoas técnicas que vão cuidar dessa Tem parte. equipe, né? Tem equipe. Ele não vai ser o engenheiro, ele não vai ser o engenheiro da obra e nem o mestre de obra. Nem o mestre. Infelizmente, eu não tenho essa. Gente, é uma coisa bem simples. Se você tem alunos meus que falam: professor, se eu na hora der um branco, se eu não souber responder alguma pergunta que me fizeram, você vai dizer: eu não sei, infelizmente. Você é um ser humano que não sabe de tudo, você não sabe de todas as coisas. Então, você diz: infelizmente, eu não tenho ainda a resposta para esse problema, mas nós estamos aí com a equipe formulada. Você pode entrar em contato comigo depois no nosso WhatsApp, na nossa assessoria, no e-mail, tem uma rede, um Facebook aqui, o Instagram, tem toda uma assessoria que a gente vai buscar trazer essa resposta para você. Eu vou ter todo o prazer de responder de uma maneira mais correta, com mais credibilidade, porque nesse momento eu não tenho agora a melhor resposta para você com relação a isso. Mas eu agradeço, uma pergunta excelente, isso é muito importante. Aí você tem que dar um positivo para a pessoa. Você não pode dizer, simplesmente eu não sei e acabou. É muito boa a tua pergunta, excelente, e nós vamos buscar te responder da melhor forma possível. Entre em contato conosco, vai ser um prazer muito grande ter essa resposta para você no menor espaço de tempo possível. Porque isso é um dos projetos muito importantes da nossa campanha, que é exatamente trabalhar na estrutura, e aí... Bom, acabou. Professor, muito obrigado pela presença do senhor nesse nosso seminário. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez à Fundação Milton Campos, ao Progressistas Piauí. Desejo muito sucesso a todos vocês e eu espero muito que vocês tenham anotado aí essas dicas e coloquem em prática para fazer a diferença. E qualquer coisa podem contar comigo nas redes sociais. Também vou ter todo o prazer em ajudar. Professor Jackson na área. Obrigado, professor. Olha, nós agradecemos a todos vocês que participaram conosco das mais diversas cidades na plataforma dos Progressistas PI no Facebook. Muito obrigado mesmo pelos seus comentários, pelas suas perguntas e agradecer e saber que a nossa próxima live vai ser na quarta-feira que vem, dia 17, às 4h, e o tema vai ser as principais alterações da legislação eleitoral para as eleições de 2020. É isso mesmo. Sheimon Emanuel Moura é o nosso convidado e você já pode ficar alerta, atento, para você saber quais as principais alterações na legislação eleitoral do pleito deste ano, hein? Nós queremos agradecer aqui o senador Ciro Nogueira, presidente nacional dos progressistas, o deputado Júlio Arcoverde, presidente estadual do partido, o deputado federal Kovács Filho, presidente da Fundação Milton Campos, e a coordenadora da Fundação Ellen Caroline Conrad. Agradecer também a nossa bancada federal, deputadas Iracema Portela e Margarete Coelho, além do deputado federal Átila Lira, e a nossa bancada estadual, deputada Belê Medeiros, deputada Luci Silveira, os deputados Bessá Filho, Firmino Paulo, Wilson Brandão e Hélio Isaías. Muito obrigado mesmo pela participação de todos. A gente se encontra na próxima quarta-feira, dia 17, às 4h, aqui no Facebook dos Progressistas PI, realização dos progressistas da Fundação Milton Campos. Um abraço e até a próxima.